Olá, amigos, sejam bem-vindos novamente. Agora nós vamos entrar na aula de segundo governo Vargas. O segundo governo Vargas ele está apartado, ele está separado, né, da era Vargas. A era Vargas, porque ela começou em 1930 e só foi finalizar em 1945, ou seja, foram 15 anos de governo. Aí nós temos um lapso, né, que foi a volta à democracia, o fim do Estado Novo, a deposição de Vargas, que volta para São Borja e depois se candidata a senador, né, e ganha as eleições como senador. E depois nós temos a eleição para presidente, com o apoio de Vargas, de Eurico Gaspar Dutra, né, que foi ministro das Forças Armadas na época de Getúlio. Perfeito até aí? Então tá, né? Então, quando encerra o Estado Novo, que era uma ditadura, foi abolida a Constituição de 1937, perfeito? Que é a chamada de Apolaca. Então ela vai durar de 1937 até 1945. Em 1945, quando Vargas é deposto, a Constituição, que é a chamada de Polaca, né, a Constituição de 37, foi abolida, ou seja, ela foi finalizada. E em 46 surge uma nova Constituição, só que agora numa nova forma de governo, um novo regime, chamado no regime democrático, de participação popular, a volta das eleições. Então, em 1946, Dutra se elege, né, como presidente do Brasil com o apoio de Vargas, como já foi mencionado. Aí nós temos início a democracia liberal. Por que liberal? Porque nós vamos ter uma abertura da economia, né, do livre mercado aqui no Brasil. Por quê? Porque o Dutra, se vocês recordaram, ele vai se alinhar à política norte-americana durante a Guerra Fria, né? O Brasil vai se subordinar ao controle de Washington, tanto economicamente, como politicamente e militarmente também. Perfeito? Tanto que Dutra vai fazer o quê? Durante o governo passado, você recorda que ele vai acabar com o Partido Comunista do Brasil, vai romper relações diplomáticas com a União Soviética. Perfeito até aí? Estão visualizando, né? Então vai romper relações diplomáticas com a União Soviética e vai se alinhar com os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Perfeito? Aí nós vamos ter início a democracia liberal. Quando Vargas... Quando termina o mandato do governo Dutra, nós vamos começar. Vargas foi eleito, aí tem até o jingle de campanha que ele detestava, né, que ele era muito contrário, que é bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, ele não gostava de ser chamado de velho. Né? Então, então o que acontece? Aí ele vai se eleger com mais de 45% dos votos, 47% dos votos, que foi maciçamente votado. E aí nós temos início, né, do segundo governo Vargas, que é apartado, né, que é separado da era Vargas, que vai de 1951 até 1954. Aí repara só, nós temos a democracia liberal, mas populista. Por quê? Porque Vargas vai retomar, né, o seu projeto de poder a partir do nacionalismo econômico e, ao mesmo tempo, da intermediação do conflito de classes, sendo ele um representante tanto dos interesses dos empresários e da classe dos trabalhadores. Então ele vai amortecer esse conflito de classes, ora fazendo concessões aos empresários, ora fazendo concessões aos trabalhadores. O populismo ele não é uma política de Estado, no seguinte sentido, é mais ou menos isso. É como se você tivesse um problema de saúde e fosse ao posto de saúde próximo da tua residência e não tem mais médico lá e tal. Aí, resultado, você vai lá com o político e vai reclamar: poxa, não tem médico no posto de saúde. Aí o que acontece? Aí o político da ocasião, né, ali, que está te atendendo, ele não vai resolver o problema de saúde da comunidade, mas vai te encaminhar para o médico. Está entendendo? Para resolver o teu problema. Então, o populismo ele não é uma política de Estado. Ele apenas remedia os problemas que vão surgindo durante os governos. Entenderam até aí? Fazendo concessões, ora para um, ora para outro. Então,
E Vargas é que vai ser o intermediador desse processo. Porém, Vargas agora já não vai ter a autonomia que ele tinha antes, porque durante o Estado Novo a imprensa era calada, não havia liberdade, não podia fazer crítica ao governo dele, entendeu? As pessoas eram presas, detidas, eram até torturadas, né? Umas até mortas. Então, a gente tem que notar que agora Vargas sabe que o jogo mudou. Ele mesmo disse isso. Ele disse que agora acabou o antigo jogo, vamos começar um novo jogo e as peças estão sendo recolocadas no tabuleiro. Ele mesmo percebeu isso. Então, só que ao mesmo tempo, quando ele volta sem o apoio, principalmente dos militares, sem o apoio do empresariado e sem o apoio de um grupo extremamente radical que nós vamos ver aqui chamado de entreguistas, né? Que é o partido da UDN. Aí, resultado, aí nós vamos, tanto que no governo, aqui, vocês estão observando aqui, né? Que em 1951, quando inicia o governo Vargas, ele tenta negociar com a oposição. A oposição na época era a União Democrática Nacional, liderada pelo jornalista chamado Carlos Lacerda. Carlos Lacerda tinha um apelido de um corvo, porque ele só via de preto, né? Ele falava, todo tempo ele estava de preto, aquela cor sóbria, mostrar seriedade, né? É um sujeito extremamente venenoso, né? Mas extremamente bem articulado. Ele vai ter o apoio da mídia hegemônica do Roberto Marinho, por exemplo, do Globo, jornal o Globo. Vai ter apoio também da tribuna da imprensa do Garcia Chateaubriand, que era um grande empresário da mídia na época. E com isso vai ter um jornal também extremamente venenoso chamado Tribuna da Imprensa, que vai atacar Vargas ostensivamente, sem descanso. Na verdade, toda a mídia hegemônica vai fazer isso, mas a Tribuna da Imprensa de Carlos Lacerda, que era o chefe ou representante maior da UDN, é que vai fazer isso de forma muito agressiva com o Vargas. E Vargas vai ter muita dificuldade de se defender. Tanto assim que em 1951 não foi feito nada, porque a UDN já não queria mais negociar. A UDN queria o poder político. Aí Vargas era um empecilho para chegar a esse poder, certo? Aí vamos lá, continuando. Então o governo dele vai de 1951 a 1954. Se você observa aqui, só vai durar 3 anos. Por que só vai durar 3 anos? Porque nós, em agosto de 54, nós vamos ter uma tragédia ligada a Vargas, que é o suicídio dele. Mas até lá nós vamos caminhando mais à frente aqui, a gente vai ver, observando, tá certo? Tá certo, vamos lá para o segundo slide agora. Beleza, vamos lá. A volta de Vargas. Olha aí, observa aqui no mouse. A volta de Vargas, qual era o projeto político de poder dele? Vargas voltou ao poder 51 a 54 com 48,7% dos votos. Foi uma votação muito maciça. Então ele disse literalmente que voltou dos braços do povo, que antes ele governou por um golpe de Estado, né? Agora ele volta realmente eleito dos braços do povo. Por quê? Olha, repara só, em 1930 ele foi nomeado chefe interventor. A interventoria dele vai durar até 32, ele vai ser reconduzido ao poder em 1934, certo? Não houve eleição. De 34 a 37, em 37 ocorre o golpe de Estado, né, que dando início ao Estado Novo. Vocês estão recordados disso, olha, não houve eleição, tá certo? Agora, dessa vez houve e ele votou com a corda toda, né, com todo esse apoio popular, porque havia um mito, né, de que ele era reconhecido como pai dos pobres. Antes era pai dos trabalhadores, agora é pai dos pobres, de forma geral. Porque ele fazia aquela política que a gente fala que é a política populista. Bom, vamos lá. De qualquer maneira, ele volta dos braços do povo. Aí temos a retomada da política Vargas, que é baseada no quê? Retomada do nacionalismo, quer dizer, é o projeto econômico do governo, né? Retomada do nacionalismo, quando eu falo nacionalismo econômico, e intervencionismo estatal, ou seja, a intervenção do Estado na economia. Então, qual era o projeto de poder do Vargas? Era ter controle sobre essas reservas, né, dos setores estratégicos aqui.
porque ele sabia que se o Brasil tivesse controle da produção do seu próprio aço, tivesse controle sobre a produção do seu próprio petróleo, né, da produção e também da distribuição de energia, o Brasil teria melhor autonomia, mais autonomia para se opor aos Estados Unidos às intervenções norte-americanas ou às ingerências norte-americanas sobre a política brasileira. Então, o Brasil teria mais autonomia ou menos autonomia em relação aos Estados Unidos? Mais autonomia. É por isso que a gente vê aqui esse termo aqui, afastamento, e não ideológico, mas afastamento econômico dos interesses dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos protegiam as suas multinacionais. E as multinacionais norte-americanas desejavam entrar aqui no Brasil, o capital estrangeiro desejava entrar aqui para controlar esses setores estratégicos aqui, aço, petróleo e energia. Aí Vargas vai se opor a eles, a esse domínio, né, a esse imperialismo econômico, controlando o aço. Aí nós temos a siderúrgica de Volta Redonda, a pesquisa e exploração do petróleo, com a criação da Petrobras, e também com o controle de distribuição de energia através da Eletrobras. Tá certo? Aí, entenderam? Então os Estados Unidos vão apoiar ou se opor a Vargas? Vão se opor a Vargas, né? Então, por quê? Aí vamos ver aqui. Os investidores estrangeiros, segundo na política varguista econômica, os investidores estrangeiros deveriam ficar restritos à produção de bens de consumo. Bens de consumo é o quê? Aqueles bens que a gente consome diariamente, né? O que a gente necessita de minha necessidade, assim, de baixa necessidade, que é roupa, calçados, automóveis, né? Tá entendendo? E tem mais produtos que vocês podem verificar isso através da geografia, que ela explica muito melhor do que eu aqui, desse professor aqui. Tá certo? Aí tá, vamos avançando aqui. Já falamos da política econômica de Vargas, volta ao nacionalismo e intervencionismo estatal, né? Dirigismo estatal. Aí, nacionalismo de Vargas, consequências aqui. Aí nós vamos ter os opositores, que são chamados de liberalistas, e aqueles que apoiavam Vargas vão ser chamados de quê? De nacionalistas, perfeito? Vamos ver aqui. Os liberalistas eram representados pelo empresariado nacional, certo? Por que o empresariado nacional estava do lado dos entreguistas, né? Dos liberalistas? Porque Vargas tinha uma política populista, né, de correção do salário mínimo, e isso aumenta os custos de produção para os empresários, porque quem vai pagar o salário mínimo são os empresários, né? Então, se ele vai aumentando o salário mínimo, isso aumenta os custos da produção das empresas e deixa o empresariado nacional bastante descontente. Os militares, por quê? Porque os militares vão ver Vargas, no caso, tentando, né, ter autonomia, né, em relação aos Estados Unidos, né, porque no sentido da ligação militar, porque ele vai colocar chefes militares que estão de acordo com o seu nacionalismo aqui. E vocês sabem, né, que em qualquer instituição existe uma fogueira das vaidades, uma disputa constante de poder. Então os militares mais reacionários, pró-Estados Unidos, principalmente os militares da aeronáutica, vão apoiar justamente os liberalistas e vão se opor à política nacionalista de Vargas. Entendido até aí? Então tá, aí nós temos empresariado nacional e militares, nós temos a mídia hegemônica. Quando eu falo mídia hegemônica, no caso, é aquela mídia que influencia a opinião dos brasileiros, que naquela época era quem? O jornal O Globo, do Alberto Marinho. Então a Globo já é antiga nesse processo, né? nesse domínio ideológico da população brasileira. E nós tínhamos também outra fonte de poder, né, também da mídia, né, que era justamente os diários associados, que agora você não conhece porque ele acabou por volta dos anos 70. Mas era uma grande empresa de mídia, né, que dominava a mídia brasileira,
tanto jornalística como radialística e também televisiva, né? Tá certo? Aí, que era do Assis Chateaubriand, os Diários Associados. Tanto os Diários Associados como o jornal o Globo vão financiar um político chamado Carlos Lacerda. Carlos Lacerda vai ser o chefe da oposição política contra Vargas, ele vai ser o presidente da UDN, União Democrática Nacional, né? Então vai ser o grande centro de oposição a Vargas. Ele também vai ser financiado por Roberto Marinho, como também pelo Assis Chateaubriand, e vai montar o seu próprio jornal chamado A Tribuna da Imprensa. E vai usar o jornal dele para envenenar o povo brasileiro contra a política de Vargas, contra a imagem de Vargas, acusando de todo tipo de situação, tá entendendo? Sem descanso. E Vargas não vai saber muito como se defender, porque ele já não controla o Estado de forma ditatorial como ele controlava antes. Então, num sistema em que a democracia prevalece, o que vale é a liberdade das instituições de poder de opinião, né? Tá entendendo? Das pessoas poderem falar e opinar a favor ou contra qualquer coisa, tá certo? Que é a liberdade de expressão, certo? Beleza? Então tá. Nós temos os liberalistas representados pelo empresariado nacional, já falei motivos, militares, a mídia hegemônica. Eles defendiam a abertura da economia nacional ao capital estrangeiro e a adoção de medidas monetaristas que controlariam as atividades econômicas do Brasil e os índices inflacionários. Tá, vamos dizer que isso ocorresse. O problema é que isso ocorrendo, se você entrega, né, todos os recursos, né, de setores estratégicos que, para o capital estrangeiro, você vai aumentar ou diminuir a autonomia do Brasil? Vai aumentar ou diminuir a liberdade do Brasil? Vai diminuir a liberdade. O Brasil vai perder força para se opor ao imperialismo norte-americano, o que vai aumentar o poder e a influência dos governos norte-americanos na política e na economia brasileira. Então, e era isso que os nacionalistas temiam, no caso, né? Os nacionalistas que contavam tinham o apoio dos trabalhadores, quando eu falo trabalhadores urbanos, assalariados, representantes da esquerda, né? Isso entre aspas, né? Porque eles também se opunham, vira e mexe, eles também se voltavam contra Vargas, eram favoráveis a um projeto de desenvolvimento que contava com a participação maciça do Estado na economia e a rejeição do capital estrangeiro. Bom, quando chegar na era JK, tudo isso vai mudar, certo? Aí nós vamos ter o desenvolvimentismo econômico, que é a mistura do capital nacional com o estrangeiro. Aí que vai ser uma maravilha durante o governo JK. Mas depois... Bom, então tá. Então nós temos liberalistas, né? Os liberalistas acusavam os nacionalistas de corrupção, né? Acusavam eles tratavam eles como corruptos. E os nacionalistas chamavam os liberalistas de entreguistas. Beleza? Entendido até aí? Esses que eram a favor do livre mercado, laissez-faire, laissez-passer, laissez-passer é o termo em francês, né? Quer dizer, deixa entrar, deixa passar, ou seja, sem limite, sem controle alfandegário. Esse tipo não foi no início da política Dutra, né, do governo Dutra. Perfeito até aí? Então nós temos liberalistas, nós temos nacionalistas, e vamos lá mais à frente. A gestão da economia de Vargas foi enredada por uma contradição. Vamos ver qual é a contradição. De um lado, Vargas assumiu o poder, assumiu o compromisso de dar continuidade ao projeto industrial brasileiro. Tá de boa. Por quê? Porque quando você industrializa o país, você primeiro faz o capital nacional girar internamente, circular internamente no país, né? Você vai investindo dentro do teu próprio território, e o que vai ampliar e redimensionar a economia do país.
E também vai gerar novos empregos. À medida que vão surgindo indústrias, vão surgir empregos diretos, né, provistos pela indústria, e indiretos, né, de setores de serviços. Entenderam? Aí, do outro lado, essa é a parte crítica, do outro, enfrentou a necessidade de conter a inflação. Por quê? Porque a moeda brasileira estava desvalorizando em relação ao dólar. Bom, vamos voltar aqui. Como os Estados Unidos era contrário à política de Vargas, então o próprio Estados Unidos vai controlar a economia mundial, né, do capitalismo. Então é claro que aí não vai fazer concessões em forma de empréstimos para movimentar a máquina brasileira, da economia brasileira. Então por isso nós vamos ter esse problema da inflação. O que é inflação? É a perda do valor monetário do teu dinheiro, mais ou menos assim. Se com R$ 1 você comprava 4 pães carecas antes, ou 2 pães carecas antes, agora você só vai comprar um pão e olhe lá, tá entendendo? Ou seja, o teu poder de compra ele aumentou ou diminuiu? Diminuiu, né? Então diminuiu, isso chama-se o quê? Inflação, perfeito? Aí, bom, Vargas recorre a empréstimos externos em 1853 e os Estados Unidos recusa-se a ajudar. Por quê? Porque queria que Vargas fizesse uma economia fizesse uma economia com um projeto de abertura, né? Abertura econômica, para poder deixar as empresas multinacionais, principalmente as americanas, entrarem no mercado brasileiro, principalmente no setor estratégico. Então, como Vargas prejudica os interesses econômicos do empresariado ou das multinacionais norte-americanas, claro que os Estados Unidos, influenciado, né, pela força empresarial, também vai negar ajudar o Brasil, né, com empréstimos. E isso vai agravar a, a política econômica brasileira, né, vai levar a política econômica brasileira a uma determinada crise, né. Aí, com isso, é claro que o governo vai ter que compensar. Ele vai aumentar o imposto de renda em 15%, porque se ele não consegue dinheiro de fora para movimentar a máquina administrativa, então ele tem que aumentar os impostos para aumentar os recursos e ao mesmo tempo fazer os investimentos. Só que quem paga imposto é a classe média, né, e a classe alta, né? E com certeza a classe média ela vai ver com muito maus olhos o pagamento de esse acréscimo dos impostos devido ao fato de não ver o retorno desses recursos que são extraídos da renda da classe média. Entendido até aí? Vamos lá, continuando, prosseguindo. Aí tá. Segundo o governo Getúlio Vargas, 51 a 54, problemas políticos. Nós tivemos greves trabalhistas, que foi a greve dos 300 mil, liderada pela esquerda. Nós temos a esquerda do PCB, que fazia pressão para que o Vargas mudasse, saísse da política populista e fizesse um projeto de Estado mais consistente, né, em que investisse em reforma agrária, educação, saneamento, tá entendendo? Aí, isso aí, resultado. E daí o PCB vai forçar uma greve, né, dos trabalhadores para o quê? Para por melhores salários, melhores condições de vida e renda. Aí nós temos a oposição dos militares, nós temos o manifesto dos coronéis, né? Correto? Nós temos a oposição do ODN. A oposição do ODN nós temos o quê? Denúncia de corrupção feita por Carlos Lacerda, a perseguição na imprensa, nós temos a imprensa que eu falo de O Globo, Diários Associados, mas principalmente da Tribuna da Imprensa, que era do Carlos Lacerda, principal opositor de Vargas. Aí nós estamos vendo aqui o Vargas aqui meio aborrecido, estressado. Aí, resultado, denúncia de corrupção, perseguição na imprensa. Vargas apoia a criação do Última Hora, né, que é um jornal, né, que vai mais ou menos vai ser adepto da política nacionalista de Vargas. Aí com isso nós temos o atentado da Rua Toneleiras. É o seguinte. Bom,
Vargas ele não tinha habilidade política para lidar com uma democracia onde as pessoas têm liberdade de opinião. E naquela época se propagava muita fake news. Aí imagina, você pega o jornal o Globo, o jornal Diário Associados, toda a mídia, vamos dizer assim, não televisiva, mas toda a mídia radialística e a mídia da imprensa escrita falando mal do governo o tempo todo. Tem uma hora que a opinião do povo vai começar a se voltar contra Vargas, tá entendendo? Ele sofre muita pressão. E o governo é fortemente acusado de corrupção. Mas a corrupção é um problema do governo Vargas? Não, ela sempre existiu. Só que aí eles usam esse discurso para prejudicar a imagem de Vargas. Vamos ver aqui. Principalmente porque Vargas vai fazer uma política nacionalista, como já falamos ontem, né? Uma política de massas. Aí ele vai nomear como ministro do Trabalho, se eu não me engano, o seu apoiador político, na verdade, vamos dizer assim, o seu compadre político, que é João Goulart, né? O seu pupilo na política. Aí o que acontece? João Goulart se propõe a aumentar o salário mínimo em 100%. E isso pegou muito mal, porque é o seguinte, para o trabalhador, é claro que é uma boa. Se você recebe 1.200, aí no mês seguinte recebe 2.400, é um senhor rendimento para você pagar sua dívida, melhorar seu padrão de vida. Mas para quem paga, que é o empresariado, a folha de pagamento praticamente ia dobrar, né? Tá entendendo? Aí, ou seja, aí a imprensa cai de pau dizendo que o João Goulart, que era o ministro do Trabalho de Vargas, queria quebrar o país, né? Tá certo? Aí Vargas recua nesse aumento de 100%, mas ele reajusta o salário mínimo a fim de corrigir as perdas do governo Dutra, porque durante os 4 anos do governo anterior não houve correção do salário, e isso diminuiu o poder de compra do trabalhador. Então Vargas se propõe aqui melhorar a renda do trabalhador, tá certo? Beleza até aí? E aí, é claro, a mídia não televisiva, mas a mídia radialista e a imprensa escrita vai apoiar o DN e vai fazer vai criar uma imagem extremamente negativa de Vargas, aí fazendo denúncias de corrupção, né? Falando de corrupção. Aí perseguição na imprensa, aí resultado. Quem resolve tomar as dores, isso aí ficou assim um mistério na política. Porque é o seguinte, Vargas tinha um comitê de segurança, certo? Nesse comitê de segurança, que protegia Vargas, nós tínhamos o chefe desse comitê. Perfeito? Aí vamos lá. Só um minuto. Vamos ver aqui. Aí tá. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Um minuto. Calma lá. Já vamos chegar lá. Nós temos o... Tá, deixa eu retomar aqui. Nós temos o líder da segurança de Vargas, né? Da equipe de segurança de Vargas, que é o Gregório Fortunato. Gregório Fortunato era um negro de quase 1,90 m, né? Que é um sujeito grande, né? Tal, que realmente zelava pela segurança de Vargas, ele cuidava até dos pequenos detalhes, até o pente ele tinha para pentear o cabelo do Vargas quando ele tinha liberdade de levantar o chapéu do Vargas e pentear o cabelo do Vargas para colocar o chapéu no lugar do Vargas, para você ver qual é o nível, né, da intimidade, da segurança que Gregório Fortunato tinha, né, em relação à família Vargas. Né? Então, o que acontece? Acontece que o Vargas ele segurou a onda muito bem, mas o Gregório Fortunato não. Gregório Fortunato via que Vargas estava extremamente aborrecido, né, com a prática de denúncias, né, não todas verdadeiras, do Carlos Lacerda,
né, com os discursos inflamados, né, de Carlos Lacerda contra a imagem de Vargas, que não tinha tempo para se defender, que aí o Gregório Fortunato resolve contratar dois assassinos, né? E esses assassinos eram tão amadores que eles saíram da frente do Palácio da Presidencial, que é o Palácio do Catete, e foram em direção, num táxi, em direção à residência do Carlos Lacerda. E lá dispararam tiros, né, contra Carlos Lacerda e contra o segurança do Carlos Lacerda, que é o Major Rubem Vaz. Na verdade, era o segurança voluntário do Carlos Lacerda. Esse Major Rubem Vaz, ele não era do Exército, ele era da Aeronáutica, né? Então, o que aconteceu? Acertaram um tiro no pé do Carlos Lacerda e o outro tiro, e os outros tiros pegaram justamente no segurança do Carlos Lacerda, que era o Major Rubem Vaz da Aeronáutica. E aí, pronto, né, criou-se o clima. Por quê? Porque, como foi um crime contra o militar, quem passou a cuidar dos detalhes da investigação foi justamente a Aeronáutica, né? Aí, ou seja, o pessoal do Galeão na época, né? Aí passaram a chamar a República do Galeão. Por que República do Galeão? Porque além de investigar o crime que havia ocorrido ali no atentado da Rua Toneleiros contra Carlos Lacerda, eles também, era no Galeão também que se fazia reuniões dos empresários, de militares, do pessoal da mídia hegemônica, também da oposição da UDN, para tentar fomentar o golpe de Estado no Brasil, né, para tomar o poder de Vargas. Se não fosse pelas eleições, seria a força, através de um golpe de Estado, através de um golpe militar. Entendido até aí? Então, no caso, o Galeão, né, vamos dizer assim, entre aspas, a República do Galeão, os militares da Aeronáutica resolveram fazer essa investigação, pegaram os dois criminosos denunciaram o Gregório Fortunato e tentaram forçar com que Gregório Fortunato dissesse quem foi o mandante, né? E é claro que o mandante, todo mundo já pensava o quê? Que era o Vargas, mas o Vargas estava inocente nesse processo. Então quem era o mandante? Supõe-se que era um dos filhos do Vargas, tá entendendo? Resultado, e com isso a imprensa caiu de pau, a opinião pública se voltou em peso contra o governo e o resultado criou um mal-estar tremendo dentro da administração do governo Vargas. Que isso, aí, resultado, os militares fizeram um abaixo-assinado ou um manifesto, mas não dos coronéis, mas sim dos generais, né, contra Vargas. Vargas perdendo o apoio militar, perdendo o apoio do empresariado, perdendo o apoio político também, né, até da população que está se voltando por conta dessa situação toda, por conta do veneno que ele havia recebido, que ela passou anos, né, sendo envenenada pela UDN e pela mídia hegemônica. Resultado, Vargas entrou em crise, né? Tá certo? E aí a solução foi o quê? Ele se retira, vocês podem ver até num filme chamado Agosto, que vai tratar do assunto suicídio de Vargas, e suicida em agosto de 1954. Perfeito? Então tá. Aí vamos ver as consequências disso. Bom, aí vamos lá. Tribuna da Imprensa é o jornal do Carlos Lacerda. Aqui está o Carlos Lacerda, né? O apelido dele era o Corvo. Denúncia de Carlos Lacerda contra Vargas. Aí, olha só o ataque. Somos um povo honrado, governado por ladrões, né? E ladrões seria o governo Vargas, né? Aí, resultado, aí manda carta, mensagens aos amigos, aí mostra aqui fotos do povo, né, se opondo a Vargas, beleza? Aí nós temos de novo a tribuna da imprensa, decisão unânime, renúncia de Vargas, quer dizer, muita pressão da mídia hegemônica para que o Vargas saísse do poder, correto? Aí, resultado, um dos filhos de Vargas seria aqui, o Lutero, né? Esse Lutero Vargas, que seria o mandante, né, do atentado da Rua Toneleiros, né? Certo? E vamos lá, continuando. Aí tá. Aí nós temos o suicídio de Vargas, aí já no jornal Extra, né? Ou a última hora, da última hora.
Matou-se Vargas, o presidente cumpriu a palavra. Só morto sairei do catete, que era o palácio do governo. Resultado, aqui, aí deixam uma carta-testamento. Primeiro, pegou toda a população brasileira de surpresa, né, cara? O cara se matou, sinal que ele estava falando a verdade, ou seja, que havia, quer dizer, o povo se sentiu muito enganado contra os opositores de Vargas, mas aí Vargas deixou ainda uma carta-testamento, né? Na carta-testamento ele vai dizer aqui o seguinte: mensagem que Vargas deixou. Isso aqui é só um trecho, tá, gente? Mensagem que Vargas deixou pouco antes de desfechar, né? De atirar contra si, contra o peito, um tiro fatal. A sanha, né? A ambição, né? Dos meus inimigos deixa o legado da minha morte. Levo o pesar de não ter podido fazer pelos humildes tudo aquilo que eu desejava. Então saio da vida para entrar na história, né? Mais ou menos, ele faz uma carta bem emocionada, né? Dizem que não foi ele que escreveu a carta, né? Que foi um assistente dele, mas de qualquer maneira o que importa aqui é que essa carta que saiu nos jornais e causou uma grande comoção nacional, né? E o povo foi às ruas, né? Querendo para prestigiar Vargas novamente. Então houve uma grande comoção social, uma grande revolta popular, né? E essa revolta popular tomou conta em várias cidades, em vários estados, tomou conta da capital federal na época, né, que era o Rio de Janeiro. E com isso, né, você vai ver o povo indo à rua caindo, quebrando e queimando tudo, principalmente os jornais opositores, né, de Vargas. Aí nós vamos ver aqui, né, a população quebrando. Olha aqui o jornal de quem? O Globo, né, do empresário Roberto Marinho. Foram lá queimar a tribuna da imprensa, foram lá também, jogaram pedras nos diários associados de Assis Chateaubriand. Né? Por quê? Porque o povo acordou. No momento que ele acorda, Vargas consegue vencer a batalha, mesmo morto, porque quando ele faz essa carta-testamento, aqueles militares, aquele empresariado e a mídia hegemônica que queria dar um golpe de Estado vai ter que recuar. Então, o golpe de Estado que iria ocorrer em 54, que seria mais ou menos um golpe branco, agora vai ser adiado por 10 anos. Por quê? Porque o golpe militar, de fato, o civil militar, ele só vai ocorrer 10 anos depois, em 1964. Então, de qualquer maneira, a carta-testamento de Vargas vai adiar o golpe militar, né? Certo? E nós estamos vendo aqui, né, esse sujeito aqui é o Tancredo Neves, né? Aí nós vamos vendo a população, né, revoltada, né, com a situação, né, o quebra-quebra geral nesse momento. Então essa foi a vingança de Vargas, né, tá certo? E assim nós temos o fim da nossa aula aqui. Tá bem, pessoal? Eu agradeço por você ter chegado até aqui. Foi muita resiliência mesmo, porque não é fácil ficar me escutando aqui por todo esse tempo. Então, mas de qualquer forma, eu deixo meu grande abraço para você, tá certo? Fique com Deus. Até a próxima, amigos. Bye.